Olá, esta é a aula 35 para os estudantes interessados nos dois vestibulinhos, no vestibulinho da ETEC e no Enem. E o tema é grandezas, tá? É um tema de ciências, ou dependendo do ano que você está, física, né? O ensino médio já entra como física ou química, dependendo do caso. E aí nós vamos detalhar esse tema do jeito que está caindo, voltando a cair, vamos, melhor dizendo assim, no caso da ETEC, né? A minha preocupação era mais a ETEC, tá? E aí a gente vai retomar alguns temas. Bom, depois da gente fazer exemplos e detalhar os temas, nós vamos fazer duas questões. Uma questão da ETEC, eu achei uma questão de 2013, né, um pouquinho mais antiga. Essa questão eu vou dar algumas dicas e deixar para vocês complementarem. E uma questão do Enem, né, que fala um pouco sobre o tema, mas como eu achei uma questão um pouco difícil, assim, para fazer, então eu vou fazer ela toda, tá? Porque tem muitos recursos matemáticos para fazer essa questão, tá? E geralmente quando a gente fala de grandezas, a gente usa o método regra de 3 para poder resolver. Só que nesse caso aqui nós vamos nos aprofundar na constante de proporcionalidade, entender qual é a característica que ela tem para os dois tipos de grandeza, que adiantando um pouquinho, que são inversamente e diretamente proporcional, tá bom? Então, nós vamos seguir esse tema aí, de acordo com o que a gente vai detalhar na aula. Então, vamos a essa aula e antes, né, de iniciar a aula, gostaria que você compartilhasse aí o tema, se inscrevesse no canal, usasse a página do comentário para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis interessadas nos temas da ETEC, né, o vestibulinho da ETEC e do Enem também, tá bom? Então vamos lá, né? Começando desde o princípio aí, na grandeza geralmente está relacionado com os temas da física, tá? Que é a parte da ciência aí que vai estudar um pouco mais, certo? Então as grandezas são termos científicos usados aí para definir velocidade, né? Aceleração, que é a alteração da velocidade, aumentar, diminuir, força, tempo, comprimento, esse tipo de coisa. Então tudo isso nós chamamos de grandeza, e para cada grandeza você tem uma unidade, né? Uma unidade de medida de acordo com o país e de acordo também com os problemas que tem e tal, e social, tá? Então a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado também. E aí você tem algumas informações que podem ser representadas numericamente, a maioria vai ser numericamente, e ou geométricas, né? Informações geométricas também, dependendo da característica. Mas no maior caso, numericamente, a gente usa as unidades de medidas para representar estas grandezas, tá? Bom, no Sistema Internacional de Unidade, né, que a sigla tem SI, que geralmente começa a estudar isso aí na ciência, né, no ensino fundamental, a gente tem o que a gente conhece como grandezas fundamentais. Então são algumas que são as principais, e a partir dessas a gente tem um ramo maior de possibilidades de acordo com o que vai se estudar, o que vai se calcular e tal, tá? E essas grandezas fundamentais eu coloquei aqui só para a gente lembrar, né? Então eu tenho a grandeza, comprimento, tá? A unidade fundamental é metro, unidade de medida é metro, e o símbolo M, tá? Isso é um sistema internacional, como o próprio nome diz, todo mundo usa assim. Mas não só metro eu uso, né? Posso usar quilômetros, eu posso usar centímetros, então tem os ramos aí, né? Mas essas são as fundamentais. Para a massa, eu uso quilograma, o símbolo kg. Para tempo, uso segundos e o símbolo S, o S minúsculo, tá? Para temperatura, Kelvin e o símbolo K. Para corrente elétrica, ampere e o símbolo A. Para quantidade de substâncias, mol, eu acredito que usa mais em física, em química, né? E o símbolo também mol. E para intensidade luminosa, candela e o símbolo CD. Então essas são as fundamentais. Mas, por exemplo, se a gente pega a temperatura, a gente não usa
no dia a dia, Kelvin aqui, nós falamos em graus Celsius, tá? Então, dependendo do país, pode ser que se atribua uma unidade de medida de acordo com o contexto social de cada país, tá bom? Mas essas são as principais. Aí agora vamos definir os tipos de grandeza. Então, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, e elas podem se dividir em dois tipos. O que nós chamamos de diretamente proporcional, que é quando uma aumenta, a outra também aumenta ou diminui, e a outra também diminui, tá? Então, ela tem uma relação diretamente proporcional. Então, um exemplo comum por exemplo, estou andando com um carro numa rodovia, geralmente a gente usa o comprimento, né, a distância em quilômetros, tá? Então, quanto mais eu andar com esses quilômetros, mais tempo de trajeto eu posso contar, tá? E geralmente a gente usa hora, né? Sei lá, 80 quilômetros em uma hora, né? Então, quanto mais eu andar, maior o tempo. Então, essa é uma relação diretamente proporcional, certo? Só para entender o contexto que é diretamente proporcional, onde um aumenta, o outro também aumenta, tá? E temos também o inversamente proporcional. O inversamente é justamente o contrário do diretamente. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então aqui as duas aumentam, né? Então no caso que eu dei para vocês o exemplo da distância. Um exemplo clássico, né, que geralmente a gente usa para entender é a velocidade. A velocidade aqui no Brasil nós usamos geralmente quilômetros por hora, tá? Então, no exemplo que eu vou para uma cidade e estou dirigindo a 60 quilômetros por hora e gasto 2 horas para chegar nesse trajeto. Se eu aumentar a velocidade, consequentemente o tempo vai diminuir, né? Então eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta do trajeto, né? Então isso é um exemplo de uma relação inversamente proporcional, tá? Bom, agora o que eu vou detalhar com vocês aqui é essa parte da constante de proporcionalidade, tá? Então, quando eu tenho relações diretamente proporcional, geralmente são duas, tá? Ou mais quantidades, geralmente duas, tá? Mas elas vão variar de acordo com uma constante, e essa constante ela pode ser multiplicada ou dividida, né? Então assim, mas é a mesma, tá? O mesmo valor, tá? E para eu ter uma relação diretamente proporcional. E aí, matematicamente falando, a gente representa quando a gente tem duas grandezas x e y, elas são diretamente proporcional se a constante de proporcionalidade, ou seja, esse valor que eu vou multiplicar ou dividir, dependendo da situação, ele seja dado pela razão, pela divisão das duas medidas, né? Então, no caso, duas grandezas x e y, tá? Lembrando que x e y está representando dois números quaisquer. Mas vamos lá. E aí isso significa que a medida que o x aumenta ou diminui, o y segue a mesma relação, aumenta ou diminui, usando a mesma razão constante que nos livros de matemática a gente vê pela letra K. Bom, como assim? Peguei um exemplo aqui para a gente entender a influência dessa constante de proporcionalidade. Então aqui, ó, uma pessoa precisa dividir R$ 240 para 3 crianças. E essas crianças chamam Ana, Beatriz e Carla, e cada uma delas tem 2, 3 e 5 anos, respectivamente. Ou seja, a primeira informação é da Ana, a segunda informação é da Beatriz, terceira informação da Carla, certo? Essa divisão tem que ser diretamente proporcional à idade dessas crianças. Quanto cada um ficará? Então, o que acontece aqui, né? A situação aqui é o seguinte: a Ana, que tem a menor idade, tá? Ela precisa receber menos desse valor. E a Carla, que tem maior idade, precisa receber mais, que aí é uma relação diretamente proporcional, certo? Bom, o primeiro passo para este exercício é encontrar essa constante de proporcionalidade, ou seja, esse valor que eu vou ter que multiplicar ou dividir de acordo com
a situação. Então vou chamar Ana de A. Como Ana ela tem 2 anos, ela vai receber 2K, né? 2 vezes essa constante de proporcionalidade. Beatriz, como tem 3 anos, ela vai receber 3K, né? Dessa constante. E Carla, como tem 5 anos, ela vai receber 5K, certo? Tem a ver com as idades e essa constante de proporcionalidade. E a gente sabe também que se a gente somar a quantidade que a Ana vai ganhar, mais a quantidade que Beatriz e mais a quantidade que Carla vai ganhar, isso vai ser o total do dinheiro que eu preciso dividir, os 240 reais, certo? Como a gente já definiu o que cada um vai receber, então vou substituir aqui, ó, no lugar de A, vou colocar 2K, certo? Que é o que eu fiz no começo. No lugar de B, 3K. E no lugar de C, 5K. E isso vai ser igual aos 240 reais que a gente precisa distribuir. Somando todos os Ks, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 5 é igual a 10. Então eu posso escrever que 10K é igual a 240 reais. E para encontrar esse valor do K aqui, basta eu fazer a divisão dessas duas medidas aí, né? Então vai ser o 10 está multiplicando, passa dividindo, cancelando aqui, eu tenho 24 dividido por 1, que é igual a 24, certo? Então essa constante de proporcionalidade é igual a 24, tá? No caso aí, agora nós vamos calcular quanto cada uma vai receber. Então, Ana, ela vai receber 2 partes daquilo ali, então vai ser 2 vezes 24, que é igual a 48 reais, certo? Beatriz vai receber 3 partes, né? 3 partes de 24 reais, então 3 vezes 24 é igual a 72. E Carla vai ser 5 partes, né? 5 partes de 24 reais, né? Então, 5 vezes 24 dá 120 reais, certo? Somando tudo aqui dá os 240. E o que a gente percebe? Como a Ana é a mais nova, recebe 48 reais. Como Carla é a mais velha, recebe 120 reais. Então é uma relação diretamente proporcional, onde quem tem a menor idade recebe menos, quem tem a maior idade recebe mais, certo? E aí, o último detalhe para a gente perceber aqui o que é esse K aí, qual que é a influência desse K, como chegar nesse K. Eu vou pegar o valor do Diana, tá? Para a gente poder entender a relação entre as medidas. O valor de Diana que recebeu foi R$ 48 reais e ela tem 2 anos, né? Então, se a gente dividir esses dois valores, né? 48 dividido por 2 vai dar os 24 reais, que é a constante de proporcionalidade. Então era isso que estava falando no texto inicial, né? Que se eu encontrar essa constante de proporcionalidade pela divisão de duas grandezas, eu tenho relações diretamente proporcionais, certo? Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que vamos estudar o inversamente proporcional. Então, é o contrário, né? O inversamente proporcional, quando tem duas grandezas, no caso eu usei o mesmo exemplo x e y, só que quando uma aumenta, a outra diminui, né? Proporcionalmente, tá? Ou vice-versa, aí que está colocando aí no texto, certo? Então, matematicamente falando, né, igual que tem lá na diretamente proporcional, a gente tem o produto, né, o produto das grandezas. Repara que no outro foi uma divisão para encontrar essa constante de proporcionalidade. Aqui não, é o produto, ou seja, a multiplicação. Então, para encontrar essa constante de proporcionalidade, eu tenho que multiplicar essas duas grandezas. E aí, só para definir, né, se x aumentar, o y vai diminuir, ou vice-versa. O que é vice-versa? Aqui aumenta, o outro diminui, tá? Mantendo o produto K constante. Como assim?
Então eu mudei aqui um pouquinho o exemplo, tá? A pessoa precisa dividir agora R$ 310 para as 3 crianças, que é o mesmo exemplo que eu coloquei, tá? E elas têm, obviamente, a mesma idade, só que agora a divisão tem que ser inversamente proporcional à idade. O que é inversamente proporcional à idade? A criança que tiver a menor idade tem que receber mais agora, tá? E aí a pergunta é quanto cada um ficará. Bom, vamos primeiro calcular essa constante de proporcionalidade. Agora, em vez de multiplicar, igual eu fiz lá, eu vou dividir. Então, a Ana vai ter esse valor K, só que dividido em duas partes, que ela tem 2 anos, não é isso? Beatriz, ela vai receber 1/3 do total dessa constante de proporcionalidade. Então tem que dividir por 3, porque ela tem 3 anos. E Carla, como tem 5 anos, vai ser o seguinte, vai ser K dividido por 5, certo? A ideia é o mesmo, o papo é o mesmo, vou somar todas as quantidades. Se eu somar a quantidade que cada uma delas receber, vai ser igual ao total que eu tenho para dividir, que é R$ 310. E agora eu vou substituir esses valores. Aqui vai ficar um pouquinho mais difícil, porque são frações, né? Mas vamos lá. Então aqui vai ser K sobre 3, o último vai ser K sobre 5, igual a 310. Aqui o jeito mais fácil de fazer, tá? É achar o múltiplo comum, tá? Não precisa ser o menor múltiplo comum, MMC, né? É só multiplicar aqui e achando esse camarada a gente multiplica por tudo. Então, como assim? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então, esse 30 é um dos múltiplos comuns, não precisa ser o menor, tá? Então, vou multiplicar toda esta equação por 30, visando eliminar essas frações, tá? Então, 30 dividido por 2 dá 15, então vai ficar 15K, né? Não dá pra gente fazer muita coisa por enquanto. 30 dividido por 3 dá 10, então vai ficar 10K. E 30 dividido por 5 dá 6, então vai ser 6K. E agora nós vamos multiplicar também o número 310. Aqui eu acho mais fácil fazer 3 vezes 3, né? Vai dar 9, tá? E 3 vezes 1 dá 3, e a gente copia os zeros, tá? Então vai ser 9.300. Beleza, agora vamos resolver essa bagaça aqui. Então vamos somar tudo aqui. Aqui vai dar 25, 31. Então vai ficar 31K, certo? Igual a 9.300. E agora basta dividir, né, 9.300 por 31, tá? Vou fazer aqui no cantinho. Daria até para fazer de cabeça aqui, mas vamos lá. Vou colocar o número todo aqui. A gente já faz essa divisão. Então aqui acredito que seja 3, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3, 9. Para 93 sobra 0, baixa o próximo número, 0, 0, baixa o próximo número, 31 vezes 0 que dá 0. Para 0 sobra nada, então aquela constante K de proporcionalidade agora é 300, tá? Bom, agora nós vamos calcular o quanto que cada um vai receber, tá? Ou cada uma, né? Eu coloquei uma aí, mas tudo bem, vamos lá. Então, Ana vai receber metade daquele valor lá. Então vai ser 300 dividido por 2, que é igual a 150, tá? Beatriz vai receber 1/3 da quantia. Então 300 dividido por 3 é igual a 100. E Carla vai receber 1/5 dessa quantia. Então vai ser 300 dividido por 5, que é igual a R$ 60, né? Então a gente tem agora a relação inversamente, onde quem tem a menor idade recebe mais, quem tem a maior idade recebe menos, certo? Bom, e aí a última ideia aqui é compreender como chegar nessa constante de proporcionalidade, tá? Então eu vou pegar aqui um valor, né? Vou pegar o valor da Ana, né?
A Ana recebeu R$ 150 e ela tem 2 anos, né? Então fica 150 vezes 2, que é igual aos 300, que é a constante de proporcionalidade. Caso não tenha ficado claro, que eu coloquei essa parte aqui no final. Então, a gente encontra o produto, né? Encontra através do produto de duas grandezas, para achar uma relação inversamente proporcional, certo? Bom, então esse é o detalhe que eu queria colocar aí na aula 35. Agora nós vamos fazer 2 exercícios, tá? Envolvendo esse tema. Não está exatamente do jeito que está aqui, mas as ideias são as ideias principais estão aí. Então vamos lá, ITEC 2013. Em uma empresa distribuidora de mala direta, Marcelo primeiro e Pedro são responsáveis por ensacar e etiquetar revistas. Certa vez receberam um lote de 6.120 revistas e, ao terminar a tarefa, perceberam que o lote de revistas havia sido dividido em partes diretamente proporcionais ao respectivo tempo de trabalho de cada um deles na empresa. Sabendo que João trabalha há 9 meses na empresa, né? Marcelo há 12 meses e Pedro há 15 meses, o número de revista que João, tá? Ele quer saber só que João sacou, os outros não interessa para responder o exercício. E foi, aí tá aqui as alternativas, tá? Bom, então vamos lá, o jeito mais fácil aqui é calcular o total, vou chamar esse total de T, tá? O total de meses que tem, igual a gente fez na soma das partes lá, não é? Então, o João tem 9 meses, o Marcelo, né? Só dar uma conferida aqui, tem 12, então vai ficar 12, e o último personagem aqui, que é o Pedro, tem 15. Então, isso aqui vai dar o total, somando, vai dar o total de meses geral dos 3 trabalhadores. E aí, o exercício quer que a gente calcule a quantidade que João, vou chamar aqui de J, João tem, né? E aí, como que a gente vai calcular o que o João tem aí, tá? Basta a gente fazer o seguinte: a gente vai pegar os meses que ele tem, né, no caso 9, e dividir pelo total, né, a fração que corresponde ao que João sacou, tá, que vai ser o total de meses, certo? Então, vamos só fazer a soma, substituir o total aqui. Essa fração, ela vai ser um número divisível por 9. Então, você pode dividir os dois números por 9, numerador e denominador, para simplificar, fica mais fácil. Mas, se você não quiser, não tem problema, você consegue trabalhar com a fração sem simplificar, só que o cálculo vai ficar um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer numa boa, tá? Mas eu acredito que foi mais fácil dividir os dois números por 9 para simplificar. E aí, depois que você fazer essa parte, basta calcular o total, né? O número de revistas, no caso, para João. Então, o João vai ser o seguinte, vai ser o total de revistas foi 6.120 revistas, e aí você vai multiplicar pela quantidade que representa o João aqui, tá? Eu vou colocar 9 sobre T, aí vocês veem o jeito que fica mais fácil aqui. Você pode simplificar antes ou depois para fazer o cálculo. E aí, lembrando que esse cálculo você vai ter que... Eu acho mais fácil dividir aqui primeiro, tá? Mas vê o jeito que fica melhor para você. Dividir 6.120 dividido pelo total ou pela simplificação, e depois multiplica por 9 ou pela simplificação de 9, né? Aí você vê o jeito que fica mais fácil. E aí, fazendo da maneira correta, você vai encontrar uma das alternativas, tá? Bom, agora o próximo do Enem 2020, eu vou fazer ele todo, tá? Porque eu achei ele um pouquinho difícil, igual eu falei no começo da aula. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os 3 em partes proporcionais, né? Não falou se é diretamente ou inversamente, mas vamos lá, 4, 6 e 6. Então significa que o Joaquim e o José têm uma parte maior do que Antônio, certo? Só para a gente entender, respectivamente. Com a intenção de
igualar a participação dos sócios. Então, é correto que a gente fez a interpretação, né? Dos 3 sócios, no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração desse capital de cada um dos 2 sócios. Então, ele vai comprar, vamos dizer assim, uma parte de cada um para que todos tenham a mesma representação na empresa, certo? E a pergunta é: a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir aí está lá as alternativas. Então, primeiramente, igual o que nós fizemos no item anterior, é somar as partes, tá? Então, o total aqui vai ser representado por 4 partes do Antônio, mais 6 partes do José, o Joaquim, agora eu não lembro quem vem primeiro. Joaquim primeiro e depois o José, tá? Então, somando tudo aqui, vai dar 10, 10 mais 6 é igual a 16. Então, esse é o total das partes, certo? Agora, nós vamos ver o quanto que falta para no caso, o Antônio, né, dessas partes aí, o quanto falta para ele igualar, né, a fração, tá? Então é o seguinte, ó, se todo mundo recebesse a mesma coisa, seria uma fração 16, né, que é o total, dividido por 3, 1/3, certo? Esse seria o total. Então nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver o quanto falta para o Antônio adquirir dos 2, aqui é dos 2, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, se o total é 16 sobre 3 que ele precisa, e ele tem 4, né? 4 proporcional a 4, então nós vamos tirar esse 4 e vamos ver o quanto que sobra desse total. Aqui eu preciso fazer uma subtração de frações e precisa ter igual os denominadores. Aqui dá para fazer direto, né? Aqui porque aqui 12, o que é 12? O que é 4? É 12 dividido por 3, né? Então aqui, que é a mesma coisa que 4, a gente já subtrai, tá? Então vai ficar 16 menos 12, vai dar 4, certo? Então vai ficar 4 sobre 3. Tá? 4 sobre 3. Só que aí o que acontece aqui nesse caso, tá? Isso é a parte que falta para ele adquirir dos 2, tá? Isso que é importante da gente observar. E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o quanto que ele precisa receber desse total, tá? Como assim? Se os 2 sócios têm 4 sobre 3, né, que é a fração que representa lá, eu vou dividir isso na metade, que é os 2 sócios, para dar o quanto que ele precisa. Então, eu vou dividir por 2. Lembrando que aqui o denominador é 1, né? A gente não precisa colocar dessa forma aí, mas como é inteiro fica mais fácil. E aqui dá para dividir direto, tá? Porque primeiro divide com o primeiro, segundo com o segundo, não precisa inverter, né? Então, 4 dividido por 2 é igual a 2, tá? E 3 dividido por 1 é o próprio 3. Então, ele precisa adquirir 2/3, 2/3 de cada um. Isso equivale a quanto do total? Como o total tem que ser 6 para todos, então 6 equivale a uma parte, né? Que no final a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3, tá? 6 equivale a uma parte, né, desse total, certo? E 2/3 equivale a um valor que a gente precisa calcular. 2/3, que é o que ele precisa adquirir, equivale a um valor que eu vou chamar aqui de x, certo? Bom, multiplicando aqui, fazer aqui do lado, que eu acho que foi melhor, vai ficar 6x igual 1/3 vezes 1, ou perdão, 2/3 vezes 1 é o próprio 2/3. Agora eu vou dividir, né? Vou dividir esse valor aí. Então vai ficar 2/3 dividido por 6. Esse caso aqui é o segundo caso da divisão,
que aí eu preciso inverter, porque não dá para dividir direto, né? 6 dividido para 2 dividido para 6, não dá para dividir direto. Então eu vou inverter, certo? Usar aquela propriedade da matemática para inverter. Então aqui vai ficar o contrário desta fração é 1 sobre 6, certo? Aí vai dar para a gente poder fazer. 2 vezes 1 é igual a 2 e 3 vezes 6 é igual a 18. Simplificando aqui, porque dá para dividir por 2, eu vou encontrar 1 sobre 9, que é isso que ele precisa adquirir de cada um destes sócios, certo? E 1 sobre 9 é a alternativa C aqui para este exercício, tá? Então era isso que tinha que fazer nessas questões aí, envolvendo o tema de grandezas. Bom, então é isso para a aula de grandezas, né, com um foco mais na constante de proporcionalidade. A ideia aqui é tentar entender qual é a influência daquela constante K de proporcionalidade nas relações diretamente ou inversamente proporcional. Acredito que tenha ficado claro, mas se não ficou, pode colocar aqui na página dos comentários que a gente tenta ajudar aí para que vocês tenham um bom desempenho em matemática nos vestibulinhos tanto da ETEC quanto o Exame Nacional aí do Enem, tá bom? Um abraço a todos, até!